De novo, na grelha radiofónica do Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, todos os sábados pelas 18 horas, o vosso programa Impermanências. A presença e voz de Carlos Amaral. Caro ouvinte, não esqueça a nossa frase primordial. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje iremos abordar um tema também interessante que se designa por submissão. O que é, na verdade, a submissão? Submissão é o ato ou a ação de submeter a algo a alguma coisa, deixar dominar passivamente, uma forma de subordinação, de vassalagem ou autêntica servidão. A submissão é baseada na condição de obedecer a ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. O indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso e é caracterizado pelo excesso de humildade e servilismo. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, ou seja, uma obediência voluntária. A submissão pode ser uma ação pejorativa quando o indivíduo submisso é vítima de humilhação devido à sua condição de extrema humildade ou servidão. A submissão pode ser classificada como uma das características da escravidão. Na doutrina religiosa, de acordo com a Bíblia Sagrada Cristã, o conceito de submissão faz referência ao temor e obediência que o crente deve ter perante o divino. Em algumas doutrinas religiosas e culturais ainda existe a ideia de submissão feminina, onde a mulher deve ser submissa às vontades e ordens do homem, seu marido, pai, irmão, mais velho, por exemplo, para garantir a felicidade e estabilidade de uma família. A submissão e dominação também são ações que estão intimamente relacionadas com o sadomasoquismo, quando um indivíduo se submete a outro de livre e espontânea vontade para obedecer a regras e ordens de conotação sexual. Na maioria dos casos, o uso de um discurso severo e ditatorial é utilizado de forma teatral pelo dominante sob o submisso, a fim de estimular a excitação sexual entre os praticantes do sadomasoquismo. Mas também existe a submissão de trabalhos, projetos ou artigos, que é o ato de entregar um trabalho científico como forma de inscrição para a participação de um evento, congresso ou conferência académica. Isto mais um dos exemplos. Portanto, a submissão é sempre uma ação ou um resultado de se submeter, uma sujeição ou subordinação, uma vassalagem, servidão ou subjugação. É também um ato ou ação de obedecer ou acatar ordens de alguém ou alguém de modo incondicional, situação ou circunstância em que é necessário cumprir ordens ou, então, obedecer. Inclinação para seguir, respeitar ou aceitar uma situação de subordinação, ou seja, estamos a falar da subalternidade.
No sentido pejorativo, podemos também entender a submissão como exagero ou despropósito de humildade, servilismo ou subserviência. Os sinónimos de submissão são dependência, obediência, subordinação e sujeição. Sêneca, o grande filósofo da antiguidade, já dizia o seguinte: aquele que executa de bom grado as ordens escapa ao lado penoso da submissão, fazer o que nos repugna. Bondade e empatia são características que valorizam positivamente os outros, mas se essas características acabam sendo extremas, pode fazer com que a pessoa acabe cronicamente submissa. Certas características aparecem quando a pessoa se relaciona com o outro. O nosso bem-estar nem sempre é de dentro para fora e, em algumas circunstâncias, depende do que fazemos o outro sentir em relação a nós mesmos. Mas isso às vezes pode ser altamente prejudicial, pois a pessoa acaba vivendo inteiramente no realizar o que o outro quer e fica dependente disso mesmo. Para melhor entender se você se enquadra numa pessoa que está tornando-se submissa, é preciso primeiramente entender como é a sua vida diária e o que isso pode causar a você mesma. Como identificar se a pessoa é submissa? Alguns sinais podem claramente identificar isto mesmo. Confira, portanto, a seguir o que nós vamos dizer sobre esses mesmos sinais. Primeiro sinal: evita conflitos. As pessoas submissas tendem a evitar confrontos, mesmo que sejam pequenos. Isto significa que, normalmente, a pessoa faz sacrifícios para evitar esses choques de vontades. Elas não se importam no tempo, esforço e recursos que investiram na relação, mas sim se preocupam e demasiado mais em não chatear o outro que a acompanha diariamente. Segundo sinal: possui um passado doloroso. Embora isto não seja uma regra, pode ser que a pessoa tenha medo de sofrer algo que a machucou no passado. Muitas vezes, a pessoa submissa tem atrás de si um passado cheio de abusos. Este passado faz com que ela se sinta insegura, o que a faz pedir desculpas por qualquer coisa que demonstre o mínimo vislumbre de frustração ou raiva do parceiro. Por sua vez, isto incentiva os outros a aceitar o papel dominante que é-lhes concedido. Terceiro sinal: possuem perfil de personalidades discretas. Pessoas submissas tendem a não querer ser notadas. Isto é algo que é feito para evitar conflitos e momentos humilhantes em que qualquer agressão iniciada pelos outros não podem ser respondidas de forma proporcional. O quarto sinal é uma tendência crónica à timidez. Pessoas submissas tendem a ser altamente e profundamente tímidas. E isto se dá muitas vezes pelo facto de serem submissas e, portanto, pouco sociáveis ou se sentirem com medo de causar uma má primeira impressão. Ou seja, por outras palavras, essas pessoas raramente iniciam conversas informais com estranhos. E, às vezes, é até difícil iniciar conversações formais com esta pessoa que sempre está fechada para novas amizades. O
O quinto sinal é criarem dependência. Pessoas submissas assumem o papel de alguém que precisa de proteção, de modo que é comum estabelecerem relações baseadas na dependência assimétrica. A pergunta que faço ao caríssimo e à caríssima ouvinte é se alguma vez refletiu a respeito da palavra submissão. Pois bem, faremos aqui uma breve reflexão a partir da origem dessa palavra. Portanto, é necessário que esteja com bastante atenção. A audição deste texto, desta forma de dialogar convosco, pode ser o pontapé inicial para uma mudança de vida real. Acredita nisso, caro ouvinte? Pois bem, continue ouvindo o programa Impermanências. A palavra submissão significa abaixo da missão, ou seja, você deve viver abaixo da sua missão de vida. Isso é muito profundo e uma vez que você compreende isto, passa a elevar a sua autoestima e passa a viver cada vez mais com autenticidade. Pois bem, o que acha de atrair para a sua vida tudo aquilo que a sua alma e o seu espírito mais anseiam? Isto é muito possível e para que se torne possível, você precisa ser autêntico, ter amor próprio e autoconfiança. Estas são os especiais ingredientes para jamais ser submisso a ninguém. Pois bem, a pergunta que é resumivelmente aceite aqui neste momento é como adquirir essas virtudes. Através do autoconhecimento. E para que você conheça as suas maiores virtudes, para que você ilumine a sua interioridade e descubra as suas maiores potencialidades, é preciso acalmar-se. Ou seja, silenciar o seu coração para ouvir o que ele tem para lhe dizer. Sempre digo e repito que o coração sempre sabe o que melhor é para nós. E você precisa introjetar isso mesmo no mais profundo do seu ser. Para que o ouvinte nunca mais se deixe ser submisso, é preciso uma mudança de vida. Ter exatamente a ousadia e coragem de enfrentar tudo aquilo que está o puxando para trás, que pode ser um emprego, as pessoas que não combinam com você mesmo, um ambiente hostil, uma religião que pode e dificulta a sua própria liberdade, etc, etc. Neste contexto é necessário e importante acreditar em si mesmo. Acredite no seu potencial. Você tem uma missão a cumprir. Você já descobriu a sua? Para que você cumpra a sua missão com êxito e honra, você não pode ser submisso a ninguém. Precisa de amor próprio, autoconfiança e autenticidade. Este é o único caminho. É preciso também não esquecer que ser humilde não é ser submisso. Enquanto a humildade é caracterizada por uma forte aceitação de si e dos demais como seres com o mesmo valor, a submissão é marcada pela rejeição de si mesmo e uma supervalorização do outro. Às vezes, confunde-se as coisas e achamos, por exemplo, que ser humilde é a mesma coisa que ser submisso. Mas não é. Mesmo que ambas as palavras sejam frequentemente empregues como autênticos sinónimos. Uma pessoa humilde não busca ficar no centro das atenções, não por medo ou timidez,
não por se sentir inferior, mas por entender que isso não é importante, por saber que ninguém precisa estar no centro para ser centrado. E a pessoa humilde pode até abrir mão de expressar a sua própria opinião, não por achar que ela não tenha valor, mas por entender que o que ela pensa naquele momento talvez não seja tão importante, ou por perceber em certas situações que é mais prudente calar-se. Na verdade, ser humilde é ser modesto e ter consciência das próprias limitações. É, portanto, aceitar-se e aceitar os outros e viver de forma simples, natural e despretensiosa, sem vaidade, sem se corromper por valores estranhos e compreendendo que não é melhor que ninguém. Sim, ser humilde é principalmente isto: compreender que não se é melhor que ninguém, pois ninguém neste mundo é melhor que alguém. Então, a pessoa humilde sabe que também o outro, qualquer outro, não é melhor que ela. E aqui está a principal diferença entre a humildade e a submissão. A pessoa submissa não se valoriza, acredita não ter os mesmos direitos que determinadas outras pessoas. Acha-se, portanto, fraca perante aqueles que vê como mais fortes, permite ser desprezada porque ela mesma se despreza e abre muitas vezes mão do seu lugar neste mundo por se sentir inferior, por acreditar ser alguém de segunda categoria. Enquanto a humildade é caracterizada por uma forte aceitação de si e dos demais como seres com o mesmo valor, a submissão é marcada pela rejeição de si mesma e uma supervalorização do outro. Enquanto, então, a humildade é o gesto de amor próprio ao próximo, a submissão é um gesto de negação de si mesmo, de alguém que não se ama e não se respeita. Ao ter consciência das próprias limitações, a pessoa humilde sabe também onde estão os limites do outro, não permitindo que ele vá longe demais e não aceitando ser menosprezada, maltratada, humilhada por ninguém. Já a pessoa submissa não conhece esses limites, ou talvez até conheça, mas não acredita ter o direito de impô-los, aceitando o menosprezo, os maus tratos, a humilhação, submetendo-se até mesmo a um rebaixamento moral. Portanto, está enganado quem acredita que está sendo humilde ao aceitar ser pisado por quem quer que seja, pois isso nada tem a ver com humildade. Isto é apenas submissão. Ser humilde é ser modesto, repito, e ter consciência das próprias limitações. É, portanto, aceitar-se e aceitar os outros e viver de forma simples, natural e despretensiosa, sem vaidade, sem se corromper por valores estranhos e compreendendo que não é melhor que ninguém. Sim, ser humilde é principalmente isto: compreender que não se é melhor que ninguém, pois ninguém neste mundo é melhor que alguém. Outra das diferenças entre as duas coisas é que a pessoa humilde é humilde sempre, independentemente da pessoa com quem interage. Ela será humilde ao falar com o chefe, com o comandante da sua própria base, com o Presidente da República, e será igualmente humilde ao falar com o empregado, com o zelador do prédio ou com o desabrigado que lhe pede esmola na rua. Novamente, ela entende que todas as pessoas, todas mesmo, têm o mesmo valor.
Já a pessoa submissa costuma rebaixar-se diante daqueles que acredita que são mais fortes que ela, mas tenta humilhar alguém que acredite ser mais fraco. Ela aceitará então ser maltratada pelo seu chefe, mas maltratará o zelador do prédio ou qualquer um que julgue ser inferior. Caro ouvinte, para mim, humildade é uma virtude que devemos incentivar e alimentar. Já a submissão é um desvio, um defeito que precisamos corrigir o mais rapidamente possível. A humildade liberta, a submissão aprisiona. Devemos sim sentir-nos pequenos, pois somos pequenos, mas diante da criação, do universo, da própria vida. Mas jamais devemos diminuir-nos perante qualquer outra pessoa, já que, na essência, somos todos iguais. As pessoas submissas costumam carregar nas suas costas um passado de dor. Isso pode ser o que elas adquiriram através dessa característica para que pudessem proteger-se e não sofrer muito mais. As pessoas submissas caracterizam-se por não levantar a voz, manter-se sempre em segundo lugar e acatar tudo aquilo que as pessoas mais autoritárias podem exigir. Às vezes, uma atitude deste tipo pode levar uma pessoa a envolver-se em relações prejudiciais, nas quais pode sair claramente atormentada. No entanto, mudar esta forma de ser pode ser julgado complicado. Na verdade, não é que este tipo de pessoa não queira deixar de ser submissa, e sim que, pelas experiências que já viveram, adquiriram determinados traços psicológicos dos quais não conseguem livrar-se facilmente. Um dos aspectos mais importantes desta desordem, digamos nós, as pessoas submissas não são assertivas. As pessoas submissas não priorizam as suas necessidades nem o que possam querer. Em vez disso, sempre pensam primeiro no que os outros precisam ou desejam. Isto é, a sua falta de assertividade as leva, por exemplo, a adotar um papel totalmente secundário num grupo de trabalho. Tudo isto por causa da grande dificuldade que têm para expressar os seus pontos de vista e as suas opiniões. Embora possam desejar fazê-lo, elas mesmas se coíbem e se deixam para trás. Acreditam que o que pensam não será levado em conta e até duvidam das suas próprias opiniões sobre se elas são, na verdade, asneiras. As pessoas submissas talvez não tenham nascido com esta maneira de ser e de comportar-se. As experiências vividas podem ter feito com que, pouco a pouco, fossem fechando-se em si mesmas. Uma infância onde a relação entre os pais não foi saudável ou uma adolescência carregada de momentos de bullying podem ser razões suficientes para quem apresenta uma postura totalmente submissa. A baixa autoestima e a insegurança que sentem faz com que acreditem que não são úteis se não estiverem colocando-se à disposição de outras pessoas. De acordo com este estudo realizado pela Universidade da Costa Rica, a autoestima é um fator determinante no nosso desenvolvimento. Além disto, precisamos sentir-nos apreciados pelo nosso redor. As pessoas submissas evitam sempre qualquer tipo de conflito.
Por certo, nunca veremos as pessoas submissas buscando conflitos com as pessoas, e sim o contrário, evitando-os a qualquer custo. Os conflitos são algo que as deixam muito nervosas, talvez porque se lembrem de alguma experiência vivida no passado. O problema é que, para evitar conflitos, as pessoas às vezes têm que abaixar a cabeça, assumir o que não estão dispostas a aceitar e não dar a si mesmas o lugar que merecem. Esta preocupação para evitar qualquer tipo de problema, incómodo ou discussão, causa-lhes um grande desgaste. Também não querem chamar a atenção dos demais. Alguns poderiam confundir este traço com a timidez, mas, na realidade, trata-se de uma maneira de passar despercebidas, de não destacar-se. As pessoas submissas têm uma preocupação extrema com o que os outros podem pensar delas. Por isso, tendem a vestir-se e a comportar-se de uma maneira extremamente discreta. Isto permite-lhes evitar a qualquer momento e em qualquer época que possa ser humilhante ou que tenha alguma possibilidade de gerar conflitos. Também tendem a ser emocionalmente dependentes. As pessoas submissas pensam tanto nos outros e são tão vulneráveis que precisam de uma pessoa que as proteja a toda a hora. Por tudo isso, é completamente natural que acabem em relações dependentes em que a outra pessoa dá sentido à sua vida ao mesmo tempo em que a protege. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Oviedo, nas Astúrias, isto é conhecido como Síndrome de Artemis. Isto pode acontecer, inclusive, naquelas relações em que ocorrem maus tratos, já que, embora a outra pessoa não as trate bem, ao menos elas têm alguém. Um ponto de vista que as leva a sofrer muito em todas as suas relações. Pergunta ao caríssimo ouvinte: já esteve em contacto com pessoas submissas? Já fez parte deste grupo? Sair deste estado de submissão máxima é possível, mas requer um grande trabalho e consciência sobre o que está acontecendo. É naturalmente possível aprender a ser mais assertivo, conseguir elevar a autoestima, desfazer-se da insegurança que o faz sentir inútil. As pessoas submissas, devido aos seus traços psicológicos, costumam sofrer muito. A sua atitude atrai pessoas violentas, agressivas ou que tentam fazer-lhes algo mal. Assim, com o tempo, devem dar-se conta de que têm que começar a dar a si mesmas o valor que tão bem merecem. As pessoas em relacionamentos de submissão absoluta, sexualmente admiradas por muita gente hoje em dia, podem estar envolvidas romanticamente umas com as outras ou não. Podem ser monogâmicas ou não, pode haver práticas sexuais ou não, e tanto as pessoas dominantes quanto as pessoas submissas podem ser de qualquer género e orientação sexual. Além de dominantes e submissos, há também as pessoas que se identificam como aquilo que se designa switch, que é um termo utilizado para descrever pessoas versáteis que possuem interesse em exercer o papel da dominação, em alguns momentos, e o papel da submissão, noutros tantos.
Mas neste contexto também há os master slave, a mistress slave, o mestre e o escravo. Portanto, existe muito tipo de relacionamentos, onde a pessoa dominante geralmente tem autoridade e influência sobre todos ou quase todos os aspectos da vida do submisso. A servidão e a obediência geralmente são os valores centrais de um relacionamento desta natureza. Este tipo de relacionamento utiliza o termo escravo para representar um cenário onde o mestre é proprietário e dono do corpo do escravo, que é visto como uma autêntica propriedade. Este tipo de relacionamento é um cenário estabelecido de forma consensual, sem relação nenhuma com a escravidão não consensual histórica e da era moderna, que é proibida por lei. Portanto, um escravo pode, a qualquer momento, retirar o consentimento, anulando, efetivamente, o relacionamento de mestre-escravo. Neste contexto, contrato é um termo utilizado para descrever um acordo formal, verbal ou escrito, sobre o consentimento de troca de poder. Os contratos de dominação e submissão são simplesmente uma maneira de definir a natureza e os limites do relacionamento. Uma relação de dominação e submissão pode ter qualquer duração, conforme a vontade das pessoas envolvidas, podendo variar de uma única atividade por algumas horas ou dias até um contrato de dominação 24/7 sem data para terminar. Todas as práticas sexuais que podem ser realizadas, como elas podem realizar-se, os acessórios que podem ser utilizados, as medidas de segurança, os limites e as vontades de cada um dos envolvidos, tudo dentro de uma relação que é autenticamente combinada e negociada previamente entre os seus participantes. Nas relações de dominação e submissão é comum haver alcunhas específicas para referir-se à pessoa que está no papel dominante ou submisso. Durante a atividade, a mulher dominante é comumente referida como dominadora, ou seja, dom, mistress, rainha, senhora, mestra, dona, lady ou dominatrix, enquanto o homem dominante é geralmente referido como dominador, master, sir, mestre ou lord. Termos como dom e top podem ser usados para ambos os géneros. Para as pessoas que estão no papel de submissão, é comum a utilização dos termos sub, servo, bottom, slave, escravo ou qualquer palavra pejorativa que visa degradar ou humilhar o submisso. Apesar de dominatrix poder ser usado para referir-se a qualquer mulher que está no papel dominante e das práticas BDSM, esse é um termo mais comumente utilizado para referir-se às mulheres dominantes que realizam serviço profissional pago. Interessantemente, logo após o lançamento do filme 50 Tons de Cinza, em 2015, pensar ou discutir sobre o sadomasoquismo tornou-se ainda muito mais comum. A prática, sempre envolta por uma aura de curiosidade e receio, é alvo de tabus e equívocos sociais. Isto porque há quem acredite que a união entre dor e prazer é insustentável. Mas antes de deslegitimar o fetiche, é necessário entendê-lo por completo, compreendendo o que faz milhares de pessoas trocarem os buquês de flores por correntes e chicotes. A sigla BDSM engloba 6 comportamentos e vamos decifrar quais os comportamentos
que, assim, delimitam estas atitudes. Uma delas tem o nome interessante de bondage, que significa amarrar alguém ou ser imobilizado. O segundo ponto é disciplina. O terceiro, a dominação. A quarta é a submissão em si. A quinta, o sadismo. E, por fim, temos o masoquismo. Desta forma, o objetivo da prática é encontrar prazer no meio à dor e situações desconfortáveis. Por isso, relações de poder são estritamente estabelecidas nestes momentos. Enquanto um impõe os seus desejos sexuais, o outro apenas obedece sem contrariar. À primeira vista, a situação pode parecer abusiva. Entretanto, para o BDSM ser genuíno, deve haver um consenso entre o casal que o pratica. Mas nem todos os atos de submissão são moralmente corajosos, nobres e virtuosos. Alguns atos submissos são perigosos e ser capaz de distinguir a diferença entre a submissão destrutiva e a virtuosa pode ser difícil. Aqui estão algumas dicas de um especialista sobre como saber qual é qual. Aqueles que instintivamente ou rotineiramente se anulam para os outros são muitas vezes muitas vezes à procura de um tipo de proteção ao submeter-se à perspectiva do outro, alguém a quem eles possam ser submissos e assim não tomam toda a responsabilidade pela sua própria vida. Muitas vezes as pessoas não querem o risco ou a exposição de fazer escolhas e usar o arbítrio. A boa submissão, por sua vez, tem a ver com ceder a um bem maior. Mas a única maneira de saber que é um bem maior é ter refletido a respeito. Então, reconhecer que há uma alternativa que se reconhece ser menos boa. Submeter-se tem a ver com a vontade de ser tutorado à maneira de um senhor. Mas tem a ver também com o desenvolvimento da sua capacidade de discernir entre certo e errado. Não é fazendo tudo o que é pedido, é também lutar para saber se a coisa à qual você está se submetendo é uma escolha sábia. Uma pessoa submissa tende a priorizar os desejos alheios em detrimento das próprias necessidades. Talvez você busque aceitação ou tenha sido ensinado a sempre satisfazer a vontade dos outros e, neste caso, precisará de algum tempo para conseguir mudar. Comece dizendo não para certas pessoas em vez de dizer sim para tudo. Defina limites, faça a sua voz ser ouvida, mostre que a sua opinião é importante e, acima de tudo, reserve tempo para cuidar de si mesmo. Aprenda, pois, a dizer não. Caso esteja habituado a dizer sim para tudo e para todos, mesmo quando você está sem vontade ou quando a situação em questão é estressante, comece a dizer não a partir de agora. Talvez exija um pouco de prática, mas deixe claro que não vai ceder à vontade das outras pessoas. Você não precisa dar desculpas ou de justificar-se. Um simples não ou não, obrigado, será mais do que suficiente. Caro ouvinte, demonstre assertividade e empatia. Caso um simples não pareça ríspido demais para você, transmita empatia e seja assertivo ao mesmo tempo.
Demonstre compreensão pela outra pessoa e pelas necessidades dela, mas seja firme ao dizer que, infelizmente, não poderá ajudá-la. Reserve algum tempo para pensar no assunto. Os limites são os seus valores pessoais e vão ajudá-lo ou ajudá-la a determinar se você se sente confortável fazendo alguma coisa. Os pedidos não precisam ser respondidos imediatamente. Diga algo como "deixe-me pensar a respeito" e retome a conversa quando estiver pronto. Isto permitirá que você reflita sobre o assunto, avalie se está ou não sendo pressionado ou pressionada e antecipe possíveis conflitos. Determine efetivamente as suas prioridades. Uma consciência clara das próprias prioridades vai ajudá-la e ajudá-lo a decidir quando é melhor recusar ou aceitar algum pedido. Quando precisar decidir entre duas ou mais coisas, escolha a opção mais importante para você. Se ainda estiver em dúvida, escreva uma lista com as suas exigências ou opções e organize-as em ordem de importância. E aqui, quase no término do nosso programa Impermanências sobre a submissão, chegamos uma vez mais exatamente ao final do mesmo. Estando grato pela vossa atenção, do mesmo e com a mesma gratidão despeço-me até à próxima semana. Como sabeis, Impermanências é um programa da grelha do Rádio Clube de Angra, todos os sábados pelas 16 horas. E não se esqueça que, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir.